Boa noite, gente. Então, nós vamos falar um pouco sobre a odontologia do esporte. Eu até coloquei aqui traumatismo dentário no esporte, que seria, um subtítulo de como a gente, como seria possível essa prevenção e o tratamento, não só o curativo da saúde bucal, mas também o preventivo em situações de traumatismo. Sou a doutora Graciane Queiroz e aqui embaixo eu deixei os arrobas do meu Instagram e do Instagram da CM. Só para contextualizar um pouco de como eu fui parar na odontologia do esporte, né? Então, eu me formei lá no Rio, na Universidade Federal Fluminense, que também fiz o mestrado lá. Sou, além de dentista do esporte, sou também endodontista, que faz tratamento de canal. E estou agora no doutorado aqui na UFMG. Também sou professora de uma instituição, professora de graduação em odontologia de uma instituição no interior de Minas, que chama Univertix, e da especialização em endodontia na FUNORTE. E fiz a especialização em odontologia do esporte pela USP, e lá também sou convidada a ministrar algumas aulas nessa área. E onde que começou essa paixão? Eu já fui atleta profissional no time do meu colégio, em ensino médio, né? E então tinha os jogos estudantis na escola e tudo mais. E eu sempre gostei muito do esporte. E aqui na minha graduação em odontologia, eu me formei no Rio, como eu mencionei anteriormente, e apaixonada por futebol, levei uma bandeira. O ano era 2013, 2014, início de 2014, o time já era campeão. Então, com essa paixão do esporte, juntei as duas paixões nessa foto, que é a graduação em odontologia e já pensava, então, na odontologia do esporte para seguir como profissão. Aqui eu conferi hoje essa informação do CFO, que são os registros sobre as especialidades odontológicas, né? Para quem não é da área da odontologia, nós temos vários caminhos a seguir após graduado, após dentista. Então, esse caminho que eu segui, um deles foi a endodontia e o outro a odontologia do esporte, assim como tem várias outras especialidades na nossa área. E aqui eu trouxe uma curiosidade, que é dentista do esporte, a odontologia do esporte, são apenas 44 dentistas cadastrados no Brasil. E desses 44, 6 deles são aqui em Minas Gerais, e eu sou a única mulher registrada no Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na especialidade de odontologia do esporte, né? Então, assim, recente, foi em 2015, né, uma das especialidades mais novas, depois dessa especialidade, que foi junto com a acupuntura e mais uma especialidade de odontologia, surgiu somente a harmonização. Então, foi no final de 2015 que foi conhecido como especialidade. E estamos caminhando aí, né, na odontologia do esporte. É, Segundo o Conselho Federal, né, nessa aprovação da especialidade como a área da odontologia, eles colocaram que o cirurgião dentista teria que ser capaz de investigar, prevenir, tratar, reabilitar e compreender as especificidades do atleta, né, profissionais, amadores, mas o dentista tem que ser capaz de conseguir tratar, para, de certa forma, né, ajudar para que não tenha alterações bucais e não interfira, assim, no rendimento desse atleta, mais uma vez, seja ele profissional ou amador. E aí, sim, nós, dentistas do esporte, somos habilitados a tratar atletas em qualquer modalidade e qualquer nível de desempenho esportivo. Então, desde um atleta amador, desde um atleta que faz uma musculação regularmente na academia, até um atleta de ponta que compete, que é federado, né, que trabalha isso de forma profissional, tem o rendimento disso. Então, todos esses atletas, todos esses esportistas, nós somos habilitados a atender. Aqui eu trouxe uma curiosidade aqui, não só no futebol, isso foi uma visita técnica que nós fizemos quando estava na especialização ao Clube Pinheiros, né, que é um clube de ginástica
muito famoso no país, revela muito as atletas. Tem atletas que estão indo, inclusive, já foram várias vezes para as Olimpíadas. Então, nós fomos visitar para conhecer um pouco desses atletas, um pouco do gesto, de como é a prática desse atleta e o que nós podemos intervir e auxiliar esses atletas. E aí, aqui, deixei um círculo falando da atuação do dentista, as áreas de atuação. Então, nós podemos, desde, como eu falei, a parte curativa, a parte preventiva, protetor bucal, protetor facial, aquelas máscaras esportivas faciais também é o dentista que faz aqui no Brasil. Então, tem que alertar para orientar esses atletas sobre a questão de doping. Tem medicamentos que nós, dentistas, prescrevemos que são considerados dopings para atletas que são submetidos a exame antidoping, né, de dopagem. Orientação também às equipes técnicas, né, às pessoas que estão envolvidas diretamente com aquele atleta. Muitos são atletas crianças, atletas menores de idade, então tem todo um suporte. E é importante que isso seja passado para todos esses atletas irresponsáveis. Aqui eu trouxe algumas imagens dessas visitas técnicas, de algumas modalidades que fui conhecer, né? Uma modalidade no nosso país muito difundida, que é o futebol, mas a odontologia do esporte, como eu falei, é para academia, é para o atleta da natação, é para o atleta da musculação, é para o atleta da ginástica. Então, a odontologia do esporte é para o esportista, é para o atleta que, né, tem algo, pode sofrer algum comprometimento bucal em virtude da sua prática, da sua rotina de atividade esportiva. E trouxe alguns casos também falando dessa interação da odontologia do esporte. Aqui teve um atleta que ele faleceu e a causa da morte dele, que foi relatada pela imprensa, é uma endocardite bacteriana que teve origem em uma infecção bucal. Então, assim como nos pacientes, né, que não são atletas, a gente pode haver um quadro evolutivo, de evolução de uma contaminação, né? No atleta não é diferente. Só que no atleta, em virtude de todo esse preparo, do metabolismo, podem acontecer as situações em uma velocidade maior. Então, isso pode tirar uma atleta de competição, pode, né, retardar o retorno de um atleta que tem uma lesão e voltar para a competição. Então, toda a contaminação, a infecção que possa apresentar na cavidade bucal, ela pode estar direcionada, né, à interferência sistêmica, como em todos os pacientes. No atleta não diferente, esse processo pode ser acelerado. Então, é importantíssimo que o atleta também o esportista, ele tenha esse hábito, né, essa prevenção no consultório odontológico. Aqui, não sei se vocês lembram, mas foi no ano de 2022, um amistoso da seleção, e o Casimiro já havia sido um atleta importantíssimo da seleção brasileira de futebol masculino, e esse atleta já havia sido convocado, já havia viajado com a seleção, já estava concentrado com a seleção e ele foi cortado, ele teve que sair. E o que foi relatado pela mídia é que ele foi afastado por uma contaminação, né, na cavidade bucal. Então, assim, por uma dor, né? Mas é mais um motivo, se ele é um atleta de ponta, se ele tem todos os cuidados, né? Suponha que tem todos os cuidados, então isso também é uma questão importante a ser considerada. E aqui, não sei se vocês conhecem, mas eu trouxe também esse relato do Joel Jota. Ele é um atleta, foi atleta da seleção brasileira de natação, né, já competiu, hoje ele não compete mais, mas ele continua na prática esportiva, né, competindo de forma não com a seleção e tudo mais, ele faz outra modalidade, outro esporte, mas ele fala uma coisa, ele traz uma situação importantíssima para que as pessoas entendam sobre a odontologia. Treinamento de um atleta que nada 50 metros. Uhum. Você nadava 50 metros. 50 metros não pode, é um milésimo de segundo, você não pode errar. Tua mente tem que estar ok, tua alimenta. O que você comeu no café da manhã faz diferença na sua performance. Sim. Então, a pessoa preocupada com os detalhes. E na vida, para você performar,
É assim também. Lembrei aqui que na época que eu nadava 50 livre, eu descobri que ter cari afetava, sei lá, 3, 4 centésimos de segundos meus 50 livres. Olha o detalhe. Que louco, né? Então, porra, é no detalhe, é no centésimo, é no piscar de olhos, é uma coisa, nossa, é uma coisa muito louca. Quando você Era sobre isso que ele estava falando. É um podcast muito interessante também, se vocês ainda não tiverem visto e quiserem ver. Nesse ponto, ele fala sobre a cárie, sobre a interferência na performance, e o podcast é inteiro falando sobre essa performance, como performar bem. Em outros âmbitos também é muito bacana, mas é importante que o próprio atleta relate que os pacientes entendem mais, talvez, essa linguagem, quem se aproxima mais deles, né? Mas, como eu falei até aqui, o relato dele nada mais foi do que a interferência da saúde bucal na saúde geral e no rendimento desse atleta, né? Então, como nós, dentistas, atuamos, como o dentista do esporte vai atuar ali no consultório? Na avaliação, né, se tem algum comprometimento dentro das especificidades daquele atleta. Por quê? A dieta daquele atleta é diferente, o metabolismo daquele atleta é diferente, né? Então, a rotina do esportista é diferente. Então, todas essas questões, o doping, o uso de medicação, as condições sistêmicas desse atleta e a orientação também na parte de prevenção desses atletas. Aqui também eu coloquei algumas imagens de atendimento, né? Nessa primeira foto, uma atleta do MMA na confecção de um protetor bucal. Nessa segunda imagem, um atleta de basquete. Esse atleta havia fraturado o osso, havia fraturado o nasal e foi confeccionado um protetor facial para ele em consultório, para que ele retornasse à prática esportiva com segurança e antecipada. Para esse atleta especificamente foi confeccionado um protetor facial e um protetor bucal. Nessa imagem abaixo, uma jogadora da seleção de goalball, que é a modalidade que é para atletas, né? São deficientes visuais em vários níveis e tem essa modalidade específica. E aqui a última imagem, o time de futebol da base do São Paulo, que foi confeccionado protetor bucal da base feminina. Foi confeccionado protetor bucal para todas as atletas, nesse sentido, no intuito de prevenção e de acompanhamento também desses atletas. Então, o dentista pode atuar nessa parte de equipe, no tratamento individual, para todas as modalidades e de forma, né, conjunta ou separada no caso de cada modalidade específica. No caso de doping especificamente, é, é considerado, né, pela UADA a utilização de substância ou qualquer método que seja capaz de colocar um atleta em benefício a outro atleta, melhor desempenho esportivo, né, ou que seja potencialmente prejudicial à saúde daquele atleta. Então, doping é considerado qualquer dessas substâncias. Na nossa área específica, tem algumas substâncias, algumas drogas, né, alguns medicamentos que são pegos no exame de doping. Então, o dentista tem que estar ciente se esse atleta é um atleta que disputa competições, né? Às vezes um atleta intermediário, ele já pode passar ou mesmo um atleta iniciante, ele já pode ter em competições que tem controle de dopagem. Tem muitas corridas que é próximo, né, da realidade, que tem controle de doping, tem provas, né, federadas, tem muitas no futebol, nem se fala, então tem que tomar esse cuidado. E aqui eu listei algumas substâncias, mas tem dois sites aqui no fim da página, um é da UADA e um é da ABCD. A UADA é a Organização Mundial, a Agência de Dopagem Mundial. Então, todo mês de janeiro é até importante para todos os profissionais que trabalham com essa prescrição, que eles se atentem a isso todo mês de janeiro
sai uma lista nova de substâncias que são proibidas, tá? Então, hoje tá dessa forma aqui que eu coloquei para vocês, que são algumas mais usuais prescritas pelo cirurgião dentista, mas pode ser que em janeiro do ano que vem mude essa lista, porque todo ano é atualizado, tá? Então, assim, um Tilex que nós às vezes prescrevemos no consultório é doping. Então, o dentista tem que saber dessa situação para prescrever para o atleta, né? E aí, para contextualizar um pouco sobre a questão de traumatismo dentário, de traumatismo de forma geral, que os atletas podem sofrer e que são da nossa habilidade de cirurgiões dentistas tratar, nós temos que as lesões traumáticas, elas têm um comprometimento muito grande. Aqui nós estamos falando especificamente dos esportistas, dos atletas, mas para o paciente de forma geral. As lesões traumáticas, elas têm alto custo, porque muitas vezes, dependendo do como a situação dentária, a cronologia, né, como aquele dente está, a idade do paciente, ele tem, dependendo da lesão que o paciente sofrer, ele tem que ir ao dentista várias vezes, tem que acompanhar o tratamento por um longo tempo. Então, isso impacta em um alto custo. Às vezes, o paciente perde o dente, um dente anterior, vai ter um comprometimento estético, funcional, isso vai ter um impacto psicossocial para aquele paciente. Então, tem algumas situações que podem, né, interferir muito para esse atleta, se ele está em período de competição, né, como que vai ser esse tratamento. E no esporte especificamente, tem alguns fatores que são considerados de risco para um trauma orofacial, né? Então, um trauma da face ou um trauma da boca especificamente. Então, a própria modalidade. Tem atletas que lutam. As modalidades de combate, elas têm uma maior incidência de trauma, né? Tem modalidade que é de contato, tem modalidade que já não tem contato, que já não tem uma dinâmica, né, muito intensa. Então, a própria modalidade do atleta, o tipo, né, do esporte, filosofia do esporte, se ele usa algum equipamento de proteção ou não, se ele já usa capacete, se ele já usa protetor bucal ou não, é uma modalidade que não é obrigatório o uso disso. Então, alguns desses fatores vão levar a mais ou menos fraturas, né, orais e faciais também. Um trabalho que foi publicado ano passado, eles analisaram essas fraturas em modalidades de contato e observaram que 30% aproximadamente dos atletas sofreram algum tipo de injúria. E os que mais acometeram foi em basquete, rugby, futebol, hóquei, handebol. Tá? Então, assim, são modalidades que são usuais, né? O basquete, o futebol, o handebol são mais fáceis, né, na nossa prática diária, de conviver com essas modalidades. E um outro trabalho também do fim do ano passado, ele colocou quais que eram as modalidades, quais que haviam maior risco para lesão maxilofacial. E, de forma geral, ele colocou que modalidades de luta, né, e modalidades com bola apresentavam maior risco. E nesse aqui, do vermelho, aqui em cima, nesse gráfico aqui, do vermelho para o verde, ele ranqueou as modalidades com maior trauma. Então, karatê está lá em cima, futebol, rugby, basquete, jiu-jitsu, taekwondo. Então, assim, muitas modalidades de luta mesmo e algumas modalidades coletivas. Por que que eu trouxe essas informações? Porque aqui a gente já consegue observar que, às vezes, até uma modalidade que imagina que não possa acontecer um trauma, que tem um golfe, alguma modalidade que você que vai imaginar assim, nunca vai afetar o atleta levar o atleta a quebrar um dente, a fraturar um nasal, né, um osso da face, não vai dar nenhuma injúria na cavidade bucal. Até essas modalidades, sim, elas aparecem com risco, né? Porque o atleta ele não é como a gente sai no dia a dia para a rua caminhando e vai pensar que a gente vai cair. Não, eu não quero isso. Mas o atleta, ele sabe que ele está praticando uma modalidade. Quem está indo para musculação todo dia, está ali levantando um peso, sabe que pode acontecer alguma coisa. Então, tem sim um risco para essas injúrias. E aí é importante, né, que vocês, que nós, saibamos disso até para captar, para falar, né, esses atletas, esses possíveis pacientes. E aqui eu trouxe uma sequência só de um post que está no Instagram da CM, né, e também compartilhado no meu,
que é falando um pouco, tem algumas sequências, alguns posts explicando um pouco também, falando um pouco disso que eu estou conversando hoje, que são das lesões orofaciais, e aí fala, né, que esses distúrbios bucais podem afetar até 21% do desempenho do atleta, e algumas alterações, ó, trauma na região da face, a respiração bucal, doenças periodontais, lesões cariosas e erosivas, má oclusão, lesões cervicais não cariosas, não está aqui também, mas é nessas partes de erosiva, bruxismo, disfunção temporomandibular. Então, esse post é um detalhe, é um pouquinho disso tudo que nós conversamos aqui hoje, e também no Instagram da CM também tem algumas sequências de posts informativos sobre a odontologia do esporte, sobre a atuação na odontologia do esporte, esclarecendo, né, para quem, como. Então, vale a pena dar uma conferida lá também e acompanhar, que sempre tem assuntos abordados sobre a odontologia do esporte no Instagram da CM. E aí, esse slide aqui, para, né, finalizar essa parte da conversa, e caso vocês tenham dúvidas para a gente continuar e falar um pouco mais, então, como que vocês podem me ajudar, né? Como que nós podemos atender esse paciente? Então, quem são esses atletas que vão chegar ao consultório para que sejam atendidos por mim, pela dentista do esporte? Então, são qualquer atleta, quaisquer, né? São quaisquer atletas, amador ou profissional. Então, se é um praticante, como eu já falei em alguns momentos e repito, se é um praticante de atividade física regular, é um atleta e ele deve passar por um cirurgião dentista do esporte. Por quê? Como eu falei, a alimentação dele é diferente, o metabolismo dele é diferente, o que pode aparecer na cavidade bucal dele pode ser indicativo, né, de alguma alteração, e o dentista do esporte está atento a essas particularidades do atleta. Praticante de qualquer modalidade esportiva. Ah, então é o atleta do futebol, é o atleta da luta que vai lá procurar um protetor bucal? É o atleta da luta, mas também é qualquer praticante de atividade física regular, de qualquer modalidade, porque ele também é um atleta, ele também é um esportista, ele também está sujeito a todas essas questões que os atletas estão. E praticamente qualquer idade, tá? Então, a criança que está na fase de desenvolvimento, que está usando aparelho, a criança que tem os dentes um pouco mais projetados, né? Que possivelmente precisa de um protetor bucal para prevenir os respiradores bucais, né? As meninas da fono. Então, qualquer paciente que pratique atividade física regularmente, em qualquer idade e qualquer modalidade esportiva são indicados. E aqui eu coloquei a última imagem com o meu Instagram, o Instagram da CM, e também o e-mail que já estava, e as nossas logos aqui, né? Mostrando para vocês nos seguirem também. Gente, espero ter esclarecido um pouco sobre a odontologia do esporte. Foi de uma forma breve, porque eu precisava mostrar, falar um pouco com vocês dessa minha paixão, né? Mas que também fosse um conteúdo mais geral para que todos pudessem entender, né, o que eu queria passar, o que eu queria conversar com vocês. Mas nós podemos fazer em outros momentos sobre temas mais específicos dentro de tudo isso que nós conversamos e direcionar melhor ou mais um pouco esse entendimento. Muito obrigada, boa noite.